Infelizmente, se você abriu esse vídeo é porque provavelmente está tendo dificuldades em cultivar plantas em seu apartamento. Então, através desse vídeo, eu vou tentar te ajudar e te contar os principais segredos. Então, prazer, eu me chamo Joabson, sou responsável pelo canal Bioma das Plantas, o qual te convido a se inscrever e deixar o like nesse vídeo. A dificuldade, o maior desafio que algumas pessoas vêm enfrentando no cultivo de plantas é a janela. E como assim, Joabson? O que acontece? A janela influencia em dois fatores que são muito importantes, dos quais eu dividi aqui para apresentar para vocês, que é o recebimento de luz e horas de luzes, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, basicamente, eu vou iniciar agora falando sobre horas de luzes, que basicamente é quanto tempo o Sol passa emitindo luz, deixando aquele dia claro. Simplesmente é isso. E isso influencia muito as plantas em qual sentido? As plantas precisam de uma dada duração de horas luzes por dia. E isso é uma coisa que não tem como alterar, não tem como você subir lá no céu, deslocar o Sol para um lado, deslocar o Sol para o outro, travar o Sol. Não tem como fazer isso, infelizmente. Ou seja, a posição geográfica que você se encontra hoje determina quais plantas você consegue cultivar, quais plantas você consegue cuidar com mais facilidade e menos facilidade. Então, eu vou tentar traduzir o que eu estou tentando falar para vocês da seguinte forma. As plantas elas precisam de determinada duração. Quando essa duração, eu vou usar o exemplo da agricultura, quando essa duração é maior do que o que se deseja pela planta, aquela planta ela começa a aumentar seu ciclo, seu metabolismo de certa forma torna-se mais acelerado e o seu ciclo acaba sendo encurtado. Da seguinte forma, imagina uma plantação de milho plantada em um determinado local em que as plantas elas queriam, sei lá, 11 horas de luz por dia e elas são submetidas a 13. Essas plantas elas começam a antecipar seu ciclo da seguinte forma. Elas começam a consumir energia porque elas de certa forma ficam ao longo do dia acordadas por um maior tempo e ao antecipar seu ciclo, ao começar a furar seu ciclo, lá no final da produção, a produção final vai ser reduzida. Por quê? Ao antecipar, ela não consegue acumular a energia que é necessária para se desenvolver da forma certa. E o inverso acontece se o dia for uma duração menor do que aquela planta espera. Eu acho que eu falei 11 horas, né? Imagina agora um dia que tem duração de 8. Nem sei se existe, mas é só um exemplo. Aquela planta ela vai ficar em dormência por mais tempo. Da seguinte forma, ela queria ter 10, ok. Ela teve 8, já perdeu 2 horas. Aí no dia seguinte ela teve 8, era para acumular 20, acumula 16. Ela teve 4, tá entendendo? E isso vai se acumulando ao longo do tempo e vai fazendo com que a planta demore mais a começar a florar. Eita, Joabson, mas isso é bom porque aí ela acumula mais energia e na produção, a produção é maior. Não, muito pelo contrário. Quando você tem, principalmente na agricultura, uma planta que está demorando a iniciar seu período de reprodução, você vai ter uma maior permanência daquela planta no campo. E, consequentemente, você vai pagar mais caro, você vai ter mais custo, tá entendendo? Vai estar ali perdendo dinheiro porque a duração da cultura, a duração do ciclo da cultura está maior. Então, por isso que considerar a duração do dia é tão importante. E isso se aplica também em plantas ornamentais, principalmente em apartamento, que apartamento é uma condição ainda mais delicada. Porque acontece, você pode ter ali a duração de horas de luz padrão, só que você está dentro do apartamento e nem todo apartamento tem janelas de todos os lados, tem entrada de luzes de todos os lados, então você vai ter que colocar sua planta em uma posição específica que ela consiga receber a hora-luz adequada ao longo do dia. E para isso você tem que conhecer sua planta. Por isso que eu estou criando um e-book que em breve eu vou estar disponibilizando aqui no canal. Por isso eu peço que você se inscreva e fique atento, porque a qualquer momento eu posso divulgar esse e-book com o intuito de tentar te ajudar a manejar de forma coerente e consciente suas plantinhas aí no seu apartamento. Agora eu vou estar falando para vocês sobre o recebimento direto da luz solar. O que acontece? A gente tem a duração do sol, de luz solar ao longo do dia, porém a planta ela pode estar na sombra e ainda assim o dia está claro, ela está recebendo a influência daquele ambiente. Agora, quando trata-se de recebimento de luz solar direta, é totalmente diferente, porque refere-se o quanto aquela planta ela consegue ficar no sol. Porque imagina aí, bora pensar em orquídeas. Orquídeas é o caso clássico. Orquídea é uma planta que ela vem de florestas tropicais úmidas. São plantas que ficam ali na copa das árvores, nos troncos, e consequentemente são plantas que, apesar da claridade, elas estão na sombra. Se você pegar sua orquídea e colocar no sol, e ela passar a receber, que a orquídea é uma planta de dia longo,
ela gosta ali de muitas horas de luz solar. Agora, se ela passar ali, vamos supor, no sertão pernambucano, das 8 da manhã, recebendo aquele mormaço, até às 6 da tarde, ela não vai aguentar, mesmo sendo uma planta que resiste, que gosta de dias longos, porque são duas coisas totalmente diferentes. Por isso que é muito importante você se atentar não só onde a sua planta está, mas também se ela está recebendo radiação solar direta. Porque se ela não está recebendo, também causa prejuízos, como o próprio cacto. Eu acho que quem tem cacto percebe. Se você deixar seu cacto na sombra, dificilmente ele vai morrer, venhamos e convenhamos. Mas ele, para ele se desenvolver da forma certa, da forma mais adequada, ele tem que estar recebendo luz solar direto. Porém, voltando agora para o exemplo de horas de luzes, o cacto é totalmente diferente. Ele aguenta ali em torno de dias curtos, que é ali 12, 13 horas. Agora imagina, eu já sou um cacto que estou na região semiárida brasileira. Eu já estou aguentando todo o mormaço, todo o calor. E eu ter que ser submetido a isso de 14 horas por dia, 15 horas por dia, ele não aguenta, tá entendendo? Por isso que é muito importante você se atentar a essas duas coisas no seu apartamento. Recebimento de luz e duração que a sua planta recebe luz. Então, novamente, tá chato repetir isso, mas se inscreva para não perder o e-book, porque ele vai te ajudar muito quando você for planejar cultivar plantas no seu apartamento.